Olá, meus irmãos, boa noite. Vamos iniciar mais uma vez o nosso culto. Vamos, nesta noite, dedicar um tempo para orarmos, louvarmos a Deus e ouvirmos a sua palavra. Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 29 para nós iniciarmos. Salmo de número 29. Diz assim o texto da palavra de Deus: atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro, o Sirion como um novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas, e no seu templo todos clamam glória. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio, o Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Louvado seja o Senhor. Deus, nós rendemos, Senhor, neste momento, os louvores, as nossas orações. Este tempo dedicamos ao Senhor. Pai, pedimos que, mais uma vez, o Senhor, com a Tua palavra poderosa e santa, venha ao nosso coração, nos encha, nos fortaleça, para que, Senhor, possamos viver esses dias com todo o entendimento, viver esses dias, Senhor, cumprindo o propósito, cumprindo a Tua vontade, Senhor, para nós. Nós pedimos nesta noite, abençoa-nos, Senhor. Fortaleça-nos, visita os nossos irmãos, visita, Senhor, todos aqueles que estão, Senhor, neste momento reunidos, Pai, cultuando ao Senhor, buscando a Tua face, Senhor, invocando o Teu santo nome. Nós oramos assim, Senhor, e adoramos, atribuímos ao Senhor neste momento a glória, o louvor ao Seu nome por meio das nossas canções. Reconhecemos, Senhor, que Tu és o único, Senhor, digno de receber todo louvor, toda glória, Senhor, toda adoração. Tu és, Senhor, o Deus verdadeiro. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos
a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Exaltamos ao Senhor, exaltamos a ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. A ti, Senhor, rendemos glórias, louvores, invocamos o teu nome, Senhor, pois tu és Deus, incontáveis são as tuas obras, Senhor. Toda glória pertence a ti, Senhor. Toda glória pertence a ti, Senhor. Toda força, todo poder, tu és, Senhor, soberano. Tu és, Senhor, fonte de força, fonte de vida. Tu és, Senhor, grande, majestoso em toda a terra. Grande é o Senhor, incontáveis são as tuas obras. Grande é o Senhor, digno de louvor, incontáveis são as tuas obras. Grande é o Senhor, digno de louvor, assentado sobre o trono, cheio de glória. Mais uma vez cantemos. Grande é o Senhor, digno de louvor, incontáveis são as tuas obras. Grande é o Senhor, digno de louvor, assentado sobre o trono, cheio de glória. Tu és pra mim lugar seguro, outro igual a ti, Senhor, jamais haverá. Tu és pra mim refúgio escondido, fonte de força que sustenta o meu ser. Tu és pra mim lugar seguro, outro igual a ti jamais haverá. Tu és pra mim refúgio escondido, fonte de força que sustenta o meu ser. Sustenta-nos, Senhor. Glórias sejam dadas a ti, ó Deus. Bendizemos ao Senhor. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Grande tu és, Senhor.
Glórias sejam dadas ao teu santo nome. Pai, visita cada um dos meus irmãos, abençoe as nossas famílias, abençoe, Senhor, a nossa igreja, fortaleça-nos, Senhor. Pedimos que o Senhor derrame graça sobre nós, que o Senhor visite, ó Deus, cada irmão, Senhor, em cada situação, em cada dificuldade, Senhor. Sejamos renovados, fortalecidos, encorajados, Senhor, por Tua presença, pela Tua palavra, uns pelos outros. Sustenta-nos, Senhor. Pedimos que a Tua graça, Senhor, seja derramada abundantemente, Senhor, nesta noite, sobre a vida de cada lar, cada um, Senhor, cada membro, Senhor, desta igreja. Abençoe, Senhor, a vida do nosso pastor, a liderança, Senhor, dessa igreja, cada líder, cada departamento, cada família, Senhor, nós oramos uns pelos outros, cada trabalhador desta igreja, Senhor, cada um que tem chegado a este lugar para congregar conosco, ó Deus, cada um seja, Senhor, fortalecido, cada um seja visitado, Senhor, poderosamente, Senhor, pela Tua palavra, hoje, Senhor, em todos os momentos em que estivermos reunidos. Nos dê graça, nos dê força, Senhor, para que possamos compreender, Senhor, e viver a Tua vontade, os Teus mandamentos, os propósitos do Senhor para nós. Aqui, Senhor, no bairro de Olaria e onde quer que estejamos, por onde andarmos, Senhor, possamos ser discípulos e fazer discípulos do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos nesta noite. E reconhecemos que toda a glória, Senhor, pertence a Ti. Dizemos isso conforme as Escrituras, Senhor, conforme lemos. Atribuímos ao Senhor a glória, o louvor, a força. Grande, grande Tu és. Grande Tu és, Senhor. Todo o poder está nas Tuas mãos. Nós Te louvamos e Te adoramos hoje e sempre. Amém. Meu irmão, vamos agora ouvir a palavra do Senhor, nosso irmão Erlon. Boa noite, igreja. É uma grande satisfação estar novamente reunido com os irmãos e as irmãs para mais um culto a Deus. E nesse momento nós temos a oportunidade de meditarmos na palavra do Senhor. Por isso eu quero convidá-la a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 12. Nós vamos ler os versículos 13 até o de número 17. Marcos 12, versículos 13 a 17, nos diz assim a palavra do Senhor. Mais tarde, enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Estes se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. Eles lhe trouxeram a moeda, e ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhes disse: Deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta hora nós estamos aqui reunidos diante da Tua palavra, para ouvirmos a Tua voz por meio da pregação da Tua palavra, Senhor. Ó Espírito Santo, que nós possamos estar firmados no Evangelho, que nós possamos viver de forma digna do Evangelho, que nós possamos dedicar tudo em nossas vidas ao Senhor, porque só Tu és digno de todas as coisas, de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós aqui estamos, rendidos aos Teus pés,
e dispostos e prontos para ouvir a tua voz. E em nome de Jesus é que nós oramos e te pedimos isso. Amém e amém. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, esta é a semana da Páscoa judaica e é uma terça-feira da semana em que Jesus, no final da tarde da próxima sexta-feira, estaria morto e sepultado depois de ter sido preso pelo alto tribunal religioso judaico e condenado à morte por crucificação pelo governador romano. Horas antes de responder a esta capciosa pergunta que lhe foi feita, conforme nós lemos no início dessa mensagem, Jesus teve uma discussão com os representantes do alto tribunal religioso judaico, chamado de Sinédrio. Foi nessa ocasião que Jesus fez uma dura acusação e decretou o juízo de Deus contra essas autoridades religiosas. Ele contou uma parábola em que essas autoridades eram os grandes vilões dessa história. Jesus deixou claro que eles eram gananciosos, dissimulados, exploradores do povo, contrários à vontade de Deus. Eles eram obstinados pecadores, eles eram ímpios, maus, perversos, assassinos. Ficou evidente que eles sabiam que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias, esperado e anunciado pelos profetas, que Jesus era o Filho amado de Deus, e mesmo assim eles o negaram, tramaram contra ele e buscaram a sua morte. E no versículo 12 deste capítulo, um versículo antes daquele que nós lemos, nós podemos ver como esses representantes do Sinédrio reagiram depois de terem escutado a parábola de Jesus. Veja aí comigo na sua Bíblia. Nós lemos: então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola. Mas tinham medo da multidão, por isso deixaram e foram embora. Eles ouviram a parábola, se viram ali representados debaixo do juízo iminente de Deus, mas viraram as costas para Jesus e foram embora sem encontrar lugar de arrependimento. Mas não demorou muito para eles voltarem, não. Em poucas horas daquele mesmo dia, eles enviaram representantes a Jesus. Só que eles não vieram em arrependimento e em humilhação, eles não voltaram constrangidos pelos seus pecados em pensamentos, palavras e ações, não! Como nós lemos no versículo aqui de número 13, essas autoridades religiosas, mais tarde, veja aí, enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Isso significa que eles enviaram alguns para ver se conseguiam alguma prova contra Jesus. E para isso valia tudo. Até a união de gente que não tinha nada a ver, nada em comum, a não ser o desejo de prender, julgar e condenar Jesus à morte. Esse era o caso aqui dos fariseus e dos herodianos. Se eles fossem torcedores de time de futebol, fariseus e herodianos seriam adversários que não suportariam estar na mesma sala uns com os outros. Se eles fossem membros de partidos políticos, fariseus e herodianos em aliança seria como unir contra um opositor comum os defensores e partidários da extrema-direita com aqueles da extrema-esquerda. Eles se uniram para tentar apanhar Jesus em alguma coisa que servisse aos maus intentos deles. Vejam, os fariseus eles faziam parte de um partido religioso que foi crescendo ao longo do tempo depois que Israel e Judá foram condenados por Deus ao exílio por causa dos pecados cometidos por essa nação. Por isso, esses fariseus se dedicaram a buscar todos os meios de regular, normatizar, esmiuçar para o dia a dia o cumprimento dos 613 mandamentos da lei.
A intenção deles era afastar o juízo de Deus, cumprindo à risca a lei que lhes tinha sido determinada. Mas o resultado foi que, além de eles não conseguirem fazer isso, eles se tornaram hipócritas e orgulhosos. E eles se afundaram no legalismo religioso sem qualquer mudança em seus corações. Eles se tornaram o tipo de gente que busca se justificar diante de Deus, tentando disfarçar ou burlar o fato de que não há um justo sequer. E é por isso que toda pessoa deve se chegar a Deus com arrependimento e fé, reconhecendo ser um pecador, uma pecadora imperfeito, digno da condenação e da morte eterna. Reconhecendo o quão dependente é da graça, da misericórdia e da bondade de Deus e confiando no mediador entre Deus e a humanidade, aquele que viveu de forma santa e perfeita em tudo, e esse mediador é Jesus. Então, essa pessoa confia não nos seus próprios méritos, mas nos méritos da vida perfeita de Jesus para ser então aceita e recebida por Deus. Agora vejam, os herodianos eram os apoiadores do rei Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande. Herodes pai, também chamado o Grande, era um rei ilegítimo para os judeus, de uma linhagem não daquela do rei Davi, que tinha sido imposto pelo governo romano à Judéia. Era por isso que a dinastia de Herodes se mantinha servil a Roma, o que mexia com os sentimentos dos judeus mais zelosos daquela sociedade. Durante o reinado de Herodes o Grande, a Judéia teve lá alguns privilégios. Por exemplo, ali não havia forças romanas de ocupação, o sistema judicial era próprio, a administração dos impostos era autônoma, os moradores não eram obrigados a pagar o imposto pessoal, individual, o tributo dos súditos ao governo romano. Só que, depois da morte de Herodes o Grande e da ascensão de Arquelau ao trono, tudo mudou. Arquelau fez um governo desastroso e acabou sendo deposto do trono por Roma. Foi quando um procurador romano foi colocado para administrar a Judéia, enquanto que o outro filho de Herodes, o Grande, aquele chamado Antipas, ficou governando a região ao norte de Israel, conhecida como Galileia, de onde Jesus era. Nos tempos de Jesus era Pôncio Pilatos, o governador, o procurador romano na Judéia. Além disso, com essas mudanças, foram impostas outras questões de natureza tributária, que impuseram o pagamento de um imposto por pessoa aos cofres do Império Romano. Esse pagamento tinha de ser feito com uma moeda do Império chamada de denário. O denário tinha um valor equivalente a um dia de trabalho de um trabalhador rural, de um trabalhador braçal, de um trabalhador da lavoura, por exemplo. E este era um problema sério para os judeus, não só pelo pagamento do imposto, mas também pela moeda exigida nesse pagamento. O problema não era nem tanto o valor, afinal, o pagamento era o equivalente a um dia de trabalho por ano, e isso não era, cá entre nós, um valor assim absurdo. Bom, vamos pensar nos nossos dias. Se a gente tivesse aqui no Brasil que pagar esse imposto, nós pagaríamos menos de R$ 45 por ano em valores atuais do salário mínimo. Então, o problema não era o valor em si. O problema era o pagamento de um imposto individual, pessoal, que lembrava a cada judeu de que ele era um súdito do imperador romano, um pagão que exercia domínio sobre Israel. Além disso, tinha a questão da moeda envolvida nesse pagamento. À frente da moeda desse denário, trazia o imperador representado como um deus. E a inscrição, Imperador Tibério, filho do divino Augusto, digno de adoração. O verso da moeda
apresentava uma lista de títulos conferidos ao imperador, títulos como Supremo Sacerdote, o Sumo Pontífice, e a Rainha Mãe, sentada em um trono divino como a encarnação da paz celestial. Agora, imaginem a ofensa disso para um judeu. Vejam, o Salmo de número 96 diz o seguinte, ouça. O Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. E entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Digam entre as nações, o Senhor reina. Agora pensem só nisso. Conforme o Salmo 96, quem é o rei de todas as nações? Quem tem diante de si glória e majestade que devem ser reverenciadas? Quem deve ser realmente temido no mundo? Quem é o verdadeiro e único Deus diante dos quais os falsos e impotentes ídolos dos povos, obras das mãos de humanas, nada são? A quem as nações de todo o mundo devem tributo? A quem? Senão ao Rei das Nações, ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis, ao Deus diante de quem todos os habitantes da terra devem tremer, temer e dizer: o Senhor reina. Agora, olhem para a condição imposta aos judeus nos tempos de Jesus e pensem em ter de tributar a um homem que se colocava como um ser divino que exigia reverência e adoração à sua imagem. Isso era uma idolatria repugnante e insuportável. Mesmo assim, havia entre os fariseus aqueles que viam nessa condição o juízo de Deus, submetendo Israel a inimigos que deveriam ser eliminados. Havia aqueles que diziam o seguinte: paguem com toda a humilhação que isto causa. Violência contra Roma equivale à violência contra o próprio Deus, pois ele nos impôs esse governo estrangeiro como castigo, pois nós falhamos em nossa fidelidade à lei. Só o que podemos fazer é nos arrepender, ser obedientes à lei e orar contra Roma. Eu vou repetir. Só, diziam eles, só o que devemos fazer é nos arrepender, ser obedientes à lei e orar contra Roma. Essa não era a primeira vez que os judeus estavam dominados por um império estrangeiro. Não. Desde o Egito, aliás, nessa semana aqui, que nós lemos no Evangelho de Marcos, comemorava a Páscoa, a libertação de Israel da escravidão ao Egito, passando pela Babilônia até chegar a Roma. E quando os judeus estiveram no exílio da Babilônia, houve um fato muito interessante. Nessa época, Jeremias era o profeta e ele estava em Jerusalém, quando então ele enviou uma carta aos judeus no exílio na Babilônia. Isso está registrado no capítulo 9 do livro do profeta Jeremias, onde nós lemos o seguinte: ouça, este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas,
Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês de trazê-los de volta para este lugar. Então percebam comigo que o profeta Jeremias estava em Jerusalém, enquanto que parte dos judeus permanecia no exílio na Babilônia, e esse exílio tinha ocorrido como o juízo de Deus contra os pecados do povo. Daí então o profeta Jeremias envia uma carta, envia uma mensagem de Deus para os exilados, dizendo que eles deveriam viver na Babilônia, e eles deveriam se estabelecer por lá, formar família, construir propriedades, buscar a prosperidade da cidade para onde tinham sido levados, inclusive deveriam orar pela cidade. E orar em favor da cidade incluía, certamente, orar ao Senhor em favor dos babilônios, do governo local e toda aquela estrutura administrativa comandada por pagãos, idólatras e impuros aos olhos dos judeus. Eles ainda ficariam por lá alguns anos até que fossem completados os 70 de exílio determinados por Deus, e de nada adiantava eles ficarem murmurando, eles deveriam viver entre os pagãos como cidadãos do reino de Deus. Percebam então comigo a diferença entre o pensamento de alguns fariseus nos tempos de Jesus e a palavra de Deus ao seu povo nos tempos do profeta Jeremias. Meus irmãos e minhas irmãs, às vezes é assim mesmo. A gente enfrenta situações difíceis que estão debaixo do controle e atendem a um propósito de Deus. Tempos como esse que nós temos vivido, em que pessoas e igrejas se recolheram por causa de uma pandemia. Mas nós não podemos perder de vista que o coronavírus está debaixo do controle de Deus. Agora, não adianta você me perguntar o que eu penso, porque eu não vou me aventurar a dizer qual é o propósito de Deus com isso, mas de uma coisa eu sei. Eu continuarei crendo, confiando, esperando, orando e sendo paciente até o tempo em que Deus decidir agir de modo diferente. Há tempos de dificuldades que nós devemos esperar, confiantes na provisão e na providência de Deus, até que o cenário mude. Mas vejam que essa condição dos judeus em submissão a Roma foi o estopim de revoltas ao longo do tempo. Justamente por causa desse imposto anual, individual, pessoal, pago ao império. E isso custou muito caro e custou muitas vidas. As revoltas judaicas foram duramente massacradas por Roma. Houve, inclusive, um grupo que eram chamados, conhecidos como zelotes, e eles tinham como lema: nenhum rei além de Deus. E foi uma dessas revoltas promovidas pelos zelotes contra esse imposto que fez Roma invadir e destruir Jerusalém junto com o templo no ano 70 da era cristã, não sobrando pedra sobre pedra, e milhares morreram nesse tempo. E é interessante a gente lembrar que um desses radicais políticos até se tornou discípulo de Jesus. Aquele chamado de Simão, o Zelote. Aliás, entre os discípulos de Jesus havia gente de todo tipo. Gente que antes da conversão estavam em lados políticos opostos. Havia aquele que tinha sido subserviente ao governo. No caso, era Mateus, o ex-cobrador de impostos, e havia aquele, como eu lhes disse, que era um ferrenho opositor ao governo e ex-membro do grupo radical dos zelotes, que era Simão. E aqui a gente percebe como que Jesus veio anunciar a paz a pecadores.
Jesus veio proclamar o evangelho que promove, primeiro, a paz com Deus por meio da fé, onde pecadores deixam de ser ímpios, deixam de ser inimigos de Deus para se tornarem filhos de Deus. E Jesus também veio promover a paz entre os pecadores. Jesus, ele une por meio da sua pessoa e da sua obra gente antes inimiga, fazendo dessa gente irmãos e irmãs pela fé em um só Deus e Pai. Mas Jesus não só une pessoas tão diferentes na família de Deus. Ele também diz como que essas pessoas devem viver em uma nova postura em relação a este mundo. São pessoas que passam a ter, então, o que a gente pode chamar de uma dupla cidadania. Por um lado, são cidadãos provenientes das várias nações do mundo, mas que se tornaram cidadãos dos céus. Essas pessoas, então, devem amar umas às outras por causa da mesma fé que compartilham, mas também devem amar seus inimigos por causa dessa fé. Devem ir até esses pecadores que estão no mundo como embaixadores do reino de Deus e proclamar a eles a salvação e aquela paz que só pode ser encontrada em Jesus. Sabem, meus irmãos, minhas irmãs, a gente precisa ser lembrado disso de vez em quando. Nós convivemos com pessoas tão diferentes na igreja, mas todas igualmente miseráveis. Pecadores salvos pela graça e em processo de crescimento na fé e na semelhança com Cristo. Nós precisamos nos lembrar disso de vez em quando. Mas não só isso. E o que eu vou dizer agora é uma mensagem muito atual. Nós vivemos hoje no nosso país em tempos de uma polarização política e ideológica que tende a nos cegar para por quem nós fomos salvos, para quem nós fomos salvos, por que nós fomos salvos e para que nós fomos salvos. Nós não podemos perder isso de vista se queremos viver de modo digno do Evangelho, do reino de Deus nesse mundo. E é assim que nós entenderemos o que Jesus quis dizer com a sua resposta aos fariseus e aos herodianos, quando ele, no encerramento desta discussão, disse: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas, para isso, a gente precisa perceber o que está envolvido na pergunta que eles fizeram a Jesus. Essa não foi nenhuma pergunta assim despretensiosa. Havia por trás questões políticas que se misturavam com questões religiosas e que tornavam esta pergunta uma armadilha contra Jesus. Para os fariseus e os herodianos, qualquer resposta de Jesus o deixaria numa situação muito difícil. Quando eles questionaram aqui nos versículos 14 e 15, veja aí na sua Bíblia. Se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Bem, você deve saber que César era o título dado aos imperadores romanos. E o problema dos judeus com esse imposto já deve ter ficado bem claro por aquilo que eu já disse para vocês. A questão era o que Jesus tinha a dizer sobre isso. Se ele concordasse com o pagamento do tributo pessoal, seriam os herodianos que o teriam em suas mãos e teriam argumentos para acusar Jesus de oposição ao Império Romano e de ser um líder de uma revolta popular contra o governo. Mas, por outro lado, Jesus admitisse tão naturalmente o pagamento desse imposto pessoal a Roma, então seriam agora os fariseus que diriam: como um mestre que zela pela submissão unicamente a Deus pode se sujeitar a um poder imperial pagão de forma tão passiva? E isso serviria
para eles incitarem a multidão contra Jesus. Se Jesus dissesse sim, então estaria nas mãos dos herodianos. Se dissesse não, daí estaria nas mãos dos fariseus. Pelo menos foi isso que os membros do Sinédrio pensaram quando enviaram estes homens a Jesus. Alguns deles, discípulos dos fariseus. Agora, vejam bem como eles se aproximaram de Jesus, deixando clara a má intenção deles. Naturalmente, eles quiseram bajular Jesus, dizendo, como nós lemos aqui no versículo 14, Mestre, nós sabemos que tu és íntegro, que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Agora, ouçam só outras traduções para esse versículo. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige. Mestre, sabemos que és homem de verdade e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. Perceberam, então, o que eles disseram a Jesus? Eles disseram que Jesus era a verdade em pessoa. Que Jesus não julgava as pessoas pela aparência, nem dizia coisas de acordo com a conveniência. Que Jesus não negociava a verdade, estivesse diante de quem fosse, que Jesus não tinha um discurso de ocasião. E mais, eles disseram que Jesus ensinava o caminho de Deus com verdade. E a palavra caminho aqui aponta para o modo de fé e de conduta que Deus exige. O caminho de Deus é o modo como Deus quer que as pessoas pensem e vivam. Então, os fariseus e os herodianos estavam dizendo que Jesus era um mestre de verdade, que ele revelava a verdade no seu ensino de Deus para o coração, para a mente e para as atitudes das pessoas. Agora, percebam que, a despeito de tudo isso que eles disseram, nem os fariseus e muito menos os herodianos se rendiam a Jesus. Eles não davam ouvidos ao que Jesus dizia, não seguiam o que Jesus pregava, nem se rendiam à mensagem do Evangelho que Jesus anunciava, encarnava e revelava. Tudo o que eles disseram era a mais pura verdade. E vejam só, era o oposto de quem eles eram. Enquanto Jesus era verdadeiro, eles eram falsos. Enquanto Jesus não tinha um discurso de ocasião, eles se adaptavam, eles mudavam de cor como camaleões, eles buscavam conquistar a simpatia dos outros. Enquanto Jesus pregava a palavra de Deus, eles ensinavam a doutrina de homens. Enquanto Jesus tinha um estilo de vida em total acordo com a vontade de Deus, eles se desviavam do caminho de Deus, eles eram grandes hipócritas, eles eram mundanos. O plano desses homens seria perfeito se Jesus não fosse quem ele era. Os fariseus e os herodianos subestimaram a Jesus. Vejam só uma coisa. Não há a melhor forma de conquistar a simpatia de alguém do que elogiando essa pessoa, do que reconhecendo quem ela é, ainda mais dizendo coisas verdadeiras sobre essa pessoa. Mas mesmo que esses homens não crescem em nada daquilo que eles estavam dizendo sobre Jesus, os elogios deles eram uma tentativa de desarmar Jesus. O que funcionava muito bem com qualquer pecador, mas com Jesus não teve o menor efeito. Jesus era diferente. E eu peço que você agora olhe para você mesmo. Pense comigo. Se alguém vier tratar com você, dizendo coisas contra o seu filho ou a sua filha, coisas desagradáveis que nenhum pai nem mãe gostaria de ouvir, sinceramente, diz para mim, a sua primeira reação não seria concordar com isso, não é mesmo? Mesmo você sabendo o filho que tem em casa.
ou por saber exatamente o filho que tem em casa, é que você não vai logo concordar com o que está sendo dito sobre ele, sobre ela. A nossa tendência é nós sermos parciais em relação às pessoas, não adianta. Mas então, por que a tática dos fariseus e dos herodianos não funcionou com Jesus? Por que eles pensaram que Jesus iria reagir como qualquer outra pessoa e se deram tão mal? Como Jesus podia ser tão imparcial? Vejam que Jesus não buscava a aprovação dos outros. Ele não buscava ser lisonjeado pelas pessoas, porque o amor de Deus por ele bastava. Ele era o filho amado de quem Deus se agradava, e isso era o bastante. Nós buscamos a aprovação dos homens por causa do pecado que entrou no mundo. Nós tentamos manipular as pessoas para a satisfação dos nossos interesses, nós bajulamos, nós lisonjeamos os outros, nós falamos coisas que nós não pensamos exatamente aquilo sobre as pessoas, buscando incliná-las a fazer aquilo que a gente quer. E nós somos bem-sucedidos com isso porque nós estamos lidando com pecadores como a gente. Agora, eu imagino Jesus ouvindo aqueles elogios rasgados sobre ele, pensando: então tá, se é assim, por que vocês não me seguem? E vejam que hoje em dia não é diferente, gente. Quantos são aqueles que reconhecem que Jesus é eticamente perfeito, mas não o seguem? Dizem que Jesus é o mestre incomparável de todos os tempos, mas não se rendem ao seu ensino. Há quem reconheça que Jesus é divino, que a Bíblia é a verdade, mas não se submete a Cristo. Eu fico imaginando Jesus ouvindo aqueles fariseus e herodianos e pensando, né? Vejam só, daqui a 3 dias vocês estarão gritando contra mim. Crucifica-o! Crucifica-o! É quando a gente lê nos versículos 15 a 17. Acompanhe aí na sua Bíblia. Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: por que vocês estão me pondo à prova? E a palavra aqui é a mesma usada para descrever a tentação de Jesus no deserto por Satanás. Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. Eles lhe trouxeram a moeda e ele lhes perguntou: de quem é esta imagem, esta inscrição? De César? Responderam eles. Então Jesus lhes disse: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus deu uma excelente resposta que não o deixou à mercê nem dos fariseus e nem dos herodianos, mas mesmo assim eles não deram o braço a torcer. Mais tarde, dali a 3 dias, na sexta-feira, para nossa surpresa, entre as mentiras ditas pelo Sinédrio na acusação contra Jesus diante do procurador romano Pôncio Pilatos, estava o seguinte: encontramos este homem subvertendo a nação. Ele proíbe o pagamento de imposto a César e se declara ele próprio o Cristo, um rei. Jesus, quem ele era, o que ele fazia, como ele vivia, o que ele ensinava, o evangelho que ele pregava, tudo isso era uma ofensa e uma ameaça tanto para o Sinédrio, as autoridades religiosas, quanto para os seculares, mundanos, os herodianos. O evangelho de Jesus era uma denúncia da busca por justiça própria com base nas próprias obras, como defendido e praticado pelos fariseus. Como também era uma denúncia do materialismo dos herodianos, que viviam sem a menor preocupação com os mandamentos de Deus. Tanto os fariseus legalistas religiosos,
quantos herodianos mundanistas se viam ameaçados pelo ensino e pela pregação de Jesus. E até hoje é assim. O que Jesus disse foi admirável, porque foi o parecer de Deus para a relação entre o céu e a terra, sobre o viver nesse mundo, no tempo em que passamos por aqui, e a vida eterna futura, sobre a dupla cidadania do cristão. Enquanto está no mundo, o cristão é como um estrangeiro, um peregrino. A sua verdadeira cidadania é a celestial. Ainda que ele tenha nascido nessa terra, ainda que ele seja cidadão de uma das nações, nesse mundo o cristão tem, por isso, obrigações e deveres a serem cumpridos. E ele deve cumprir esses deveres de forma superior às demais pessoas. A justiça do crente deve ser superior àquela falsamente exibida pelos hipócritas. O crente, ele deve viver entre os pagãos de maneira exemplar, deve se sujeitar às autoridades constituídas entre os homens. São essas aquelas recomendações que nós lemos na primeira carta do apóstolo Pedro à igreja. E também o apóstolo Paulo, ele recomenda que os escravos crentes devem servir a seus senhores como se estivessem servindo a Cristo. O apóstolo Pedro também caminha nessa mesma esteira e diz que os escravos crentes devem se sujeitar a seus senhores com todo o respeito. Não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, aos perversos, até mesmo aos que tratam maus os seus escravos. E os escravos crentes devem fazer isso por causa de suas consciências para com Deus. Vejam vocês, Pedro chega a dizer que isso é louvável diante de Deus. Que sofrer aflições injustas, suportar o sofrimento mesmo tendo feito o bem, é agradável aos olhos de Deus, porque também Cristo sofreu, e sofreu em nosso lugar. Jesus nos deixou um exemplo de conduta diante do sofrimento injusto para que a gente ande nas suas pegadas, para que a gente siga os passos dele. Ele que não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas se entregava à justiça daquele que julga sempre com justiça a Deus Pai. Lembrem-se do que eu já disse a vocês sobre a palavra de Deus por meio do profeta Jeremias aos exilados na Babilônia. Se aqueles judeus foi dito que eles deveriam conviver com os pagãos e orar por eles e pelo governo deles, a fim de que vivessem em paz, como vocês imaginam que os cristãos devem viver nesse mundo em trevas, corrompido pelo pecado, entre gente imoral e idólatra? Devemos viver entre as pessoas desse mundo como cidadãos do reino de Deus. Nós devemos orar pelas pessoas que não conhecem a Deus e ainda não se renderam a Jesus Cristo, sejam elas quem forem. Nós devemos orar pelos governos constituídos, para que a gente possa gozar de paz e segurança por meio de uma justa administração pública e da justiça em sociedade. Meus irmãos e minhas irmãs, Marcos escreveu esse evangelho em tempos de perseguição da igreja. E hoje a gente pensa naqueles nossos irmãos e irmãs que estão em países onde a igreja é perseguida. Quanto sofrimento! Essa mensagem também é para eles, como é para nós. O apóstolo Paulo escreveu: deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Deem a cada um o que lhe é devido.
A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E ao dizer isso, Jesus colocou as coisas nos seus devidos lugares. Ainda que as inscrições naquela moeda, no denário, colocasse o imperador como um ser divino, como um ministro sacerdotal ao povo, a resposta de Jesus aponta para o entendimento de que isso era coisa do imperador. Mesmo sendo algo condenável e ofensivo, era tudo fruto da futilidade da mente humana. Eram inverdades orgulhosas e desastrosas de um homem ímpio e obstinadamente pecador. Um homem por quem os crentes deveriam orar. Meus irmãos e minhas irmãs, tributos devem ser pagos justamente, mesmo que administrados por gente injusta. Daí é que Jesus coloca a relação do ser humano com Deus no devido lugar, ao dizer que se deveria dar a Deus o que é de Deus. Enquanto que o imperador, vejam vocês, recebia como tributo uma moeda de prata que tinha a sua face ali inscrita, cunhada, o Deus do universo. É digno de receber todas as coisas, porque toda a criação é obra de suas mãos. Mas muito mais do que isso, a humanidade. Você, eu, seus parentes, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, de escola, de faculdade, todas as pessoas foram criadas por Deus e carregam em si a imagem e a semelhança de Deus. Ainda que distorcida pelo pecado, a imagem de Deus em cada pessoa ainda não foi totalmente apagada. A humanidade é dotada de atributos que assemelha a Deus e a diferencia de tudo mais o que Deus criou. Então, se uma moeda contendo a imagem de César deveria ser devolvida a César, qual é o tributo que vocês acham que homens e mulheres devem dar ao Senhor, considerando que neles, que nelas, está impressa a imagem de Deus? Perceba ainda que uma moeda de prata daqueles tempos não tinha a perfeição e nem os detalhes de uma moeda que nós temos hoje em dia. O denário era uma moeda assim, uma coisa meio grosseira. A imagem do imperador cunhada na moeda não tinha a nitidez das imagens cunhadas nas moedas que a gente tem hoje. Mas nada disso tirava do imperador o direito de exigir a devolução em tributos pagos com essas moedas. Agora vejam que a imagem e a semelhança de Deus estão distorcidas na humanidade, é verdade. Mas isso não dá a ninguém a liberdade para não devolver a Deus o que a Ele pertence. E a sua vida, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, pertence a Deus. Quer você queira, quer não. Quer você aceite isso, quer você insista em negar essa verdade. Mas vejam só que veio ao mundo aquele que é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Veio ao mundo aquele que é a imagem perfeita de Deus. E o ser humano perfeito de todos os tempos, em todas as áreas, em cada aspecto da sua vida. Aquele que foi inigualável. Esse é Jesus, o Cristo. Ele veio ao mundo para suprir aquilo em que nós somos imperfeitos e para nos servir de exemplo de como nós devemos ser
e viver nesse mundo. Jesus veio restaurar as coisas aos seus devidos lugares, e uma dessas coisas é restabelecer a imagem e a semelhança de Deus naqueles e naquelas que nele creem. Esse é o propósito de Deus para nós, que nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho amado, Jesus. Transformando a gente de fé em fé pelo Espírito Santo, enquanto nós fazemos morrer dia após dia nossas inclinações carnais, sendo guiados pelo Espírito Santo para vivermos para Deus e para a glória de Deus. Daí então nós experimentamos cada vez mais aquele tipo de vida que Deus requer de nós. Amando o Senhor, o nosso Deus, de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento e todas as nossas forças, dando a Ele a nossa vida sem sonegar nenhum aspecto dessa vida. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. E daí então a gente deve se perguntar: eu tenho desejado viver desta forma para Deus? O que eu tenho feito das bênçãos, das dádivas, das virtudes que me foram dadas nessa vida? O meu tempo é consagrado a Deus. Eu tenho feito bom uso das minhas forças físicas, das minhas faculdades mentais para a glória de Deus. E quanto ao meu trabalho? A minha escola, a minha faculdade, o dinheiro que eu recebo? Eu tenho amado o próximo? Eu tenho vivido de forma a honrar a Deus no meu convívio com as pessoas no dia a dia? Como eu tenho lidado com o sofrimento e as aflições, até mesmo com as injustiças desse mundo? Eu tenho testemunhado de Cristo por meio das minhas palavras e ações no dia a dia? Eu sou uma pessoa que honra a Deus com a palavra, com o meu estilo de vida? Eu sou uma pessoa que tenho uma palavra empenhada e cumprida nas minhas relações com as pessoas, que pago os meus tributos, que vivo de forma justa, de forma piedosa neste mundo ainda mesmo que depravado? Eu tenho dado a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Ou eu tenho honrado outras coisas e até mais a mim mesmo do que a Deus? Quem está sentado no trono do meu coração? César exigia tributos em retorno, o que servia para o engrandecimento do império, é verdade, para a manutenção das estruturas, é verdade. Vejam vocês que foi a paz romana, as estradas abertas que possibilitaram, que marcaram o tempo propício para a vinda do Salvador e para o crescimento do Evangelho e expansão da pregação de Jesus Cristo a todos os povos. Mas também o imperador se locupletava com isso. Ele tinha um benefício pessoal também. E aí a gente pode perguntar, e Deus, o que Ele ganha? O que ganhamos ao tributar a Ele glória, honra e louvor? Vejam que Deus não se torna mais rico, nem satisfeito ou completo com o nosso estilo de vida que o honra. A verdade é que nós somos os maiores beneficiários desse estilo de vida. Ao ponto da gente poder dizer que o lucro é todo nosso. Deus não exige o retorno daquilo que vai nos deixar mais pobres. Deus não exige o retorno daquilo com o propósito de nos explorar. Quando nós damos a Deus, nós ficamos mais ricos. Nós experimentamos mais da plenitude de vida para a qual nós fomos criados. Daí, quanto mais vivemos para Deus, quanto mais devolvemos a Deus, mais nos satisfazemos e mais Deus é honrado. Daí menos as circunstâncias vão nos afetar.
menos nós vamos buscar ser honrados e elogiados pelos outros, porque nós estamos certos de que Deus nos ama tanto quanto ama o seu Filho que nos fez seus filhos e filhas por meio da fé nele. E eu lhe pergunto, meu amigo e a minha amiga, e quanto a você, como você tem vivido? Você precisa viver dessa forma. Foi para isso que Deus nos criou, e enquanto nós não vivemos assim, por mais que a gente tenha conquistado coisas nesse mundo, nós ficamos cada vez mais empobrecidos, mais insatisfeitos nós vivemos. Esse mundo, ele exige muito mais do que você imagina, e nada do que ele exige retorna para você em benefício real, verdadeiro, espiritual e eterno, que é o que realmente importa. Você não deve demonstrar força nem habilidade para isso. Você deve se render. Você deve perder a sua vida para ganhar a vida eterna. Por isso, eu lhe digo, nesta noite, nesta hora, neste momento em que você está assistindo ou ouvindo esta mensagem, se renda aos pés de Jesus. Arrependa-se e creia, e tenha uma vida plena para a glória de Deus. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, pelo teu grande amor por homens e mulheres pecadores e indignos. Ó Deus Todo-Poderoso, toda a honra, toda a glória, todo o louvor sejam dados ao teu nome. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos essas coisas, para não sonegarmos a Ti aspectos das nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos integralmente para Ti. Neste mundo depravado, pecador, e mundo caído, Senhor, como homens e mulheres, jovens, adolescentes, transformados pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos a vivermos nesse mundo como cidadãos dos céus, como embaixadores do reino. Ajuda-nos, Senhor, a dar a César o que é de César, e a Ti, ó Deus das nossas vidas, amado das nossas almas, aquilo que Tu és digno de receber. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus lhe abençoe, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Boa noite.